Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Gênesis e vamos ler o capítulo 35. Então, vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. E se for a sua primeira vez aqui no canal, eu vou pedir para que você volte no canal e assista os vídeos anteriores, para que você se familiarize com a história que nós estamos lendo, sabe? Com a história que está sendo narrada aqui nesse livro de Gênesis. Tá bom? E caso não seja a sua primeira vez, mas você ainda não viu os vídeos anteriores, não assistiu nenhum deles, volte lá no canal e tente assistir os vídeos completos, sabe? Não assistir 1 minuto, 2 minutos, não, mas tente assistir completo. Tente reservar um tempo aqui para assistir esses vídeos, sabe? Porque se você não assistir eles completos, você não vai entender a história. Você não vai saber o que está acontecendo e não vai se familiarizar. Então você precisa assistir o vídeo completo. E talvez você pense assim, mas eu não estou gostando, sabe? Mas é o que eu estou falando. Quando às vezes que você passar a assistir, você vai começar a entender e vai se familiarizar com essa história. Vai se familiarizar com a palavra do Senhor. Sabe? Então, mesmo sem entender, mesmo sem você estar, sabe, emocionado, impulsionado, vá, continue. Isso vai acontecendo aos poucos com você. Esse impulsionamento vem aos poucos, mas você precisa querer aprender, conhecer a palavra do Senhor. Sabe, se você não querer, se você não desejar, ninguém vai conseguir fazer com que você faça. Então essa decisão precisa ser sua, tá bom? Então assista os vídeos completos. E caso você não tenha feito isso ainda, volte lá no canal. E hoje eu vou começar mais um dia com uma oração, para que mais uma vez o Senhor possa nos mostrar o que realmente contém aqui na palavra dele, para que o Espírito Santo toque em nós. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Pai, hoje aqui eu te agradeço e peço, Senhor, que mais um dia o Senhor nos toque com a tua presença. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque na nossa mente, o Senhor toque no nosso coração, Pai. O Senhor nos dê disposição para que possamos realmente aprender com a tua palavra e viver uma vida baseada nela, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ensine, nos instrua, Pai, para que possamos verdadeiramente aprender com o Senhor, Espírito Santo. Então, nos toque nesse dia, nos toque e nos direcione, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui e vamos para a leitura. Gênesis, capítulo 35, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim: Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Versículo 5. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel,
em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon-Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Versículo 10. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação. Até mesmo muitas nações haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e a Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna, como oferta a Deus, e a ungiu com azeite de oliva. Versículo 15. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus havia falado. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efratá. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: Não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efratá, ou seja, Belém. Versículo 20. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Éder. Enquanto moravam ali, Ruben teve relações com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Azer. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã-Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai, Isaque, em Manre, perto de Quiriate Arba, hoje chamada Hebrom, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos, deu o último suspiro e, ao morrer, em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados, seus filhos. Esaú e Jacó o sepultaram. Amém? Então esse foi o Gênesis capítulo 35. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender, o que você pôde absorver desse texto. Sabe? Então deixe aqui nos seus comentários o seu feedback para que nós possamos juntos se familiarizar mais com a palavra do Senhor. E caso você não tenha absorvido nenhum dos pontos, eu vou deixar aqui alguns pontos para que você pense e você escreva aqui no canal se fez sentido para você esses pontos, se você consegue enxergá-los no texto
ou não. Tá bom? Então, que você venha se familiarizar com a palavra do Senhor e deixar aqui o seu feedback para que nós possamos entender o que você está conseguindo absorver ou não. Tá bom? Primeiro ponto que eu marquei aqui é que Deus intervém mais uma vez com proteção. Porque a gente viu aqui que no capítulo anterior, os filhos de Jacó, eles tinham matado toda a tribo de Siquém. Simeão e Levi tinham circuncidado todos ali daquela tribo e havia matado eles. E Jacó ficou com muito medo, porque agora toda a vizinhança, todos os povos ali ao redor, que eram bem mais numerosos que ele, poderiam vir e atacar eles e matá-los, por causa dessa ação de seus filhos. Mas a gente vê que aqui mais uma vez Deus age com proteção, sabe? Deus age e fala: Jacó, vá agora para Betel. E quando eles vão para Betel, a gente vê que o Senhor mesmo amedronta todos ali ao redor para que ninguém aflinja, para que ninguém tente nada contra a família de Jacó. Então o Senhor mais uma vez protege Jacó e sua família. Sabe como protegeu de Esaú, como protegeu de Labão, agora mais uma vez o Senhor protege de todos ali que estavam em Canaã, que podia fazer algo contra Jacó e sua família. Então o Senhor, ele sempre vai nos proteger se estivermos na missão que ele nos deu para fazer. Sabe, o Senhor, ele sempre vai se responsabilizar. E é claro que essa decisão dos filhos de Jacó não estava alinhada com os planos de Deus, sabe? Mas o Senhor precisava levar Jacó adiante, porque através de Jacó seria construída uma grande nação. É claro que o Senhor não concordava também com aquilo que eles fizeram, os filhos de Jacó. Mas o Senhor precisava fazer com que a missão dele desse continuidade. Próximo que eu marquei aqui é que como nós temos nos apresentado a Deus. Porque a gente vê que Deus aqui ele dá algumas instruções para Jacó. Ele fala, ó, quando você chegar em Betel, você vai novamente fazer um altar para mim, para o Deus que se apresentou a você quando você estava angustiado, afligido, quando você estava fugindo de Esaú, seu irmão. Então, mais uma vez o Senhor pede para que quando ele chegasse em Betel, ele erguesse um novo altar, sabe? E o que ele pede? Para que todos que estavam com ele deixassem para trás todos os ídolos pagãos e se lavassem e colocassem vestes novas para se apresentar a Deus, sabe? Então, hoje eu quero que você pense como você tem se apresentado a Deus, com as vestes novas que o Senhor tem te dado, ou você ainda está revestido de ídolos. Não digo ídolos, quando eu digo ídolos não são imagens, sabe? Mas são ídolos interiores, são ídolos que você não conseguiu ainda se retirar do seu coração, retirar da sua mente, retirar da sua vida. Sabe, são esses ídolos que eu estou falando. Porque a gente pensa muitas vezes que os ídolos são somente imagens. Mas não, nós seres humanos carregamos ídolos dentro de nós, dentro das nossas ações. E são esses ídolos que eu quero que você pense. Se você tem tirado ele para se apresentar a Deus, se você tem pelo menos pedido para que Deus remova ele de você, caso você não esteja conseguindo tirar, caso você não esteja conseguindo abandonar, sabe? Pense como que você tem se apresentado ao Senhor. Com ídolos, com vestes novas ou não? Você tem se apresentado da maneira que você tá. Sabe, você não tem feito nada para que haja uma mudança, uma transformação na sua vida. Por último, eu vou passar aqui agora que como o legado é importante. A gente vê aqui que Isaac viveu 180 anos, mas chegou o fim da sua vida, sabe? E ele mesmo que por engano, ele havia passado o bastão para Jacó. Ele havia deixado a missão que o Senhor tinha entregado em Abraão para que Jacó
desse continuidade. Então a gente viu que Abraão passou para Isaac, e Isaac, mesmo que enganado, mesmo que confundindo ali com Esaú, mas ele passa para que Jacó desse continuidade àquela promessa que o Senhor fez a Abraão, que faria dele uma grande nação e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, sabe? Então eu quero que você pense aí, como que você tem agido, como que você tem feito para que as promessas do Senhor, sabe, que talvez não sei se vieram do seu pai ou se você é o primeiro a se entregar verdadeiramente ao Senhor, sabe? Eu não sei em que posição que está, mas você tem feito o que para que a sua próxima geração dê continuidade, para que a sua próxima geração continue a história que o Senhor começou na sua família, sabe? Porque aqui a gente vê que Abraão passou, Isaac passou e agora chegou em Jacó, sabe? Agora Isaac foi sepultado, agora tudo fica com Jacó. E agora ele precisava continuar multiplicando, continuar fazendo com que a descendência deles fosse numerosa na terra, porque essa era a promessa de Deus para Abraão. Então, quero que você pense e reflita o que você tem feito com as promessas do Senhor, enterrado ou construindo um legado para que a próxima geração continue. Então, esse foi o vídeo de hoje e eu quero que você deixe o seu feedback aqui se esses comentários fizeram sentido para você ou não. Se você conseguiu enxergar alguma coisa diferente desses comentários, também deixa aqui, sabe? Está sendo muito gratificante poder ler os comentários que estão sendo colocados aqui no canal. E agora chegou no final e mais uma vez eu vou dar os avisos. Sabe, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se inscreva para que o Senhor possa nos abençoar e com isso nós possamos alcançar mais pessoas, sabe? Então dê um like também para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie para mais pessoas. Sabe, se você está perdendo algum de nossos vídeos porque ainda não ativou as notificações, ative. Clique no sininho e coloque todas para que todo vídeo novo que o canal colocar você ser notificado. E por último, se te abençoou, se você quer que mais pessoas se familiarizem com a palavra de Deus, compartilha com alguém. Compartilha com alguém para que mais pessoas possam ler, possam meditar na palavra do Senhor. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Então fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.